Daniel capítulo 6, aí nós vamos ler a partir do versículo 1. Talvez você ainda não tenha ouvido eu falar sobre o assunto, senão você vai ouvir agora. Daniel 6:1 diz-nos assim: o rei Dario resolveu dividir o país em 120 províncias e escolheu 120 homens para governá-las, a fim de que tudo corresse bem e não houvesse prejuízo. O rei nomeou 3 ministros para controlarem os 120 governadores. Um desses ministros era Daniel. E ele no caso Daniel, mostrou logo que era mais competente do que os outros ministros e governadores. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo como a mais alta autoridade do rei. Aí, outros ministros e governadores procuraram achar um motivo para acusar Daniel de ser mau administrador, mas não encontraram. Daniel era honesto e direito, e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Então eles disseram uns aos outros: nunca encontraremos motivo para acusar Daniel, a não ser que seja alguma coisa que tenha a ver com a religião dele. Que Deus nos abençoe. Não era essa a versão que eu queria ler, mas eu havia trocado a versão aqui na minha Bíblia, agora que eu vim perceber. Mas já foi, tudo bem. Certo? Bom, irmãos, eu queria, nesses poucos minutos, meditar sobre a questão de que Deus ele não age conforme os nossos desejos, conforme os nossos caprichos. E também que Deus, nós dizemos que Ele é soberano, e de fato Ele é soberano, Ele está sobre todos. Ele não deve satisfação a ninguém, Ele faz o que de fato deve ser feito e o que Ele quer fazer. Pois bem, esse texto mostra que o rei Dario, ele resolveu então colocar 120 homens administrando ali o seu reino. E dentre esses 123 que então coordenasse o trabalho daqueles 120. Mas no versículo 2, diz que um destes homens, daqueles 3 que administravam os 120, no caso Daniel, servo de Deus, ele mostrou-se mais competente do que todos os outros. Ele tinha uma capacidade. Em algumas versões diz que ele tinha um espírito elevado. E no final do versículo 2, após o rei ver todo aquele desempenho fabuloso de Daniel, intentava agora o rei colocar Daniel como o administrador único de todo o reino sobre os demais que estariam subordinados a ele. Então, uma primeira coisa que eu quero fazer destaque é assim: nós, seres humanos, muitas vezes queremos impor que as pessoas nos respeitem, que as pessoas nos valorizem, que as pessoas nos reconheçam. Às vezes nós queremos até galgar um determinado cargo na nossa empresa que trabalhamos, porque nós dizemos: mas eu tenho mais tempo do que o fulano, o cicrano e assim sucessivamente. Mas, queridos, primeira coisa que nós temos que ver, Deus contempla aqueles que de fato são e têm a visão de progresso, que são trabalhadores, que se esforçam. Então Deus sempre vai contemplar essas pessoas. Deus ele não vai contemplar alguém meramente porque alguém quer alcançar um determinado patamar na vida. Ninguém. Eu lembro quando eu fui a Brasília, muito tempo atrás, recém-casado, e a irmã Vânia ficou. E eu trabalhando ali na parte administrativa de uma empresa. Bom, eu só ali, não tinha mulher para desopilar, para não ficar pensando besteira, eu ia trabalhar. Terminava meu expediente, eu não tinha para onde ir, morava ali mesmo.
Então eu continuava trabalhando, mas eu não tinha segundas intenções. A minha intenção era trabalhar porque eu não tinha o que fazer, e ficar ocioso olhando para o teto, então eu vou trabalhar. De modo que o dono daquela empresa, ele morava na Áustria, né? E ele vindo uma certa vez, quando ele entrou ali no escritório, naquela parte de recursos humanos, ele viu tudo organizado. E ele perguntou então, mas quem foi que fez isso? E disseram para ele, olha, um camarada aí chamado João Pedro, lá do Nordeste. E aquele homem disse, olha, eu quero conhecer essa pessoa. E aí me apresentaram a ele tudo, e nós começamos a conversar, e ele fez algumas perguntas, e eu lhe dei a resposta. Ele disse, olha, pá, no final de semana, nós vamos comer um carneiro lá na Asa Norte. Lá tem um lugar especial, um carneiro. Tipo, olha. E aí a coisa começou, e na nossa conversa, ele já me promoveu sobre encarregado ali de todas aquelas pessoas que estavam ali. Então algumas pessoas começaram a dizer, mas esse camarada chegou aqui ontem, e já é nosso chefe, nosso encarregado. Mas aconteceu comigo. Então quando nós, de fato, temos uma intenção nobre, não estamos barganhando com as nossas ações, Deus vai nos contemplar. Deus vai nos contemplar. E Daniel foi contemplado. Porque o rei já começou a ver um destaque no trabalho daquele homem. E disse, vou colocá-lo como chefe de todos. Continuemos o versículo 4. Aí os outros ministros, os governadores, procuravam achar um motivo para acusar Daniel de ser um mau administrador. Mas não o encontraram. Daniel era honesto e direito, e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Irmãos, outra lição: o nosso sucesso trará inveja sobre nós. Temos que entender isso. Só que às vezes nós chegamos a um patamar de destaque e achamos, não, as pessoas vão continuar da mesma forma. Não vão. Uns sim, mas vai haver uma parte que terá inveja do nosso sucesso. E você não fez nada para promover essa inveja. Então temos que entender isso. Isso é natural do ser humano, da raça caída. Só que nós não queremos. Nós queremos, de fato, o sucesso, mas não queremos passar por estas aflições. Aqueles homens, eles poderiam fazer da mesma forma que Daniel: vamos trabalhar, vamos mostrar serviço. E o rei vai nos colocar numa posição que já seria um pensamento errado, porque seria uma troca, uma barganha. Mas não, eles procuraram o caminho errado. Vamos destruir Daniel. Inveja. Eu não sei se você sabe, mas tem alguém que tem inveja de você. Você pode até dizer, não, pastor, de mim não, no estado que eu estou, na situação que eu estou, pois ainda tem alguém que tem inveja de você. Ele queria que você não tivesse aquele automóvel, mas que ele tivesse o melhor. Ele não queria que você tivesse o esposo que você tem, mas ela queria ter o melhor. Não queria que você nem fosse crente, mas ela gostaria de ser. Sempre vai ter alguém que tem inveja de você. Por mais que você seja o penúltimo da fila, mas tem o último que tem inveja de você. Então é natural isso. Muitos aqui estão perfeitamente compreendendo o que eu estou dizendo, porque no seu local de trabalho, você já presenciou isso, você já passou por isso. Pois bem, aqueles homens então intentaram acusar, mas Daniel era um homem íntegro, isso é importante.
E eles então disseram: olha, se não podemos encontrar nada de errado na vida desse homem, vamos partir para a vida espiritual dele, na religião dele, no relacionamento dele com o Deus dele. Olha como eles baixaram. Olha como eles baixaram. E foram aí. Bom, nem todos conhecem todo o desenrolar da história. O tempo também não nos permite. Mas eles fizeram ali uma artimanha, né, que diante ali nenhuma pessoa poderia orar sem antes se apresentar ao rei e tal, e aquela, etc., aquela coisa toda. E quando Daniel se colocou a orar diante de Deus, eles o acusaram. Os irmãos conhecem a história perfeitamente. E qual era a punição? Ser jogado na cova dos leões. Vários leões famintos. Agora, cabe uma pergunta, que eu acredito que ela fora feita pelos conhecidos de Daniel, pelos amigos de Daniel, pelos judeus naquela época que estavam ali na Babilônia. Qual era a pergunta? Mas como pode um homem fiel, um homem íntegro a Deus, e agora vai ter esse fim, um fim que é destinado aos perversos, aos ímpios, aos maus, ser jogado na cova para ser devorado por leões famintos? Está tudo acabado. Talvez alguns até pensaram: não compensa servir a Deus, esse Deus não livra os seus. Naquele domingo, após a eleição, passando aí, povo de moto, aí lá fora, e alguns disseram: olha, seus safados. Ficaram nos xingando. Diga, então tá bom, vamos ver. Então tá bom, vamos ver. Mas queridos, então acabou, tudo acabou. Tudo acabou. Eu acredito que muitas pessoas choraram, se desesperaram. Daniel foi levado perante o rei, e ele não se defendeu. Ele simplesmente diz: rei, faz o que tem de ser feito. Será que Daniel se desesperou também? De maneira nenhuma, ele estava convicto na soberania de Deus. Se Deus quisesse que ali fosse o fim dele, seria. Mas se não, Deus criaria algo inaudito. E aconteceu. Pois bem, resumindo a história, de manhã estava lá Daniel são e salvo quando abriram ali a cova dos leões. E os leões tranquilos. Não foi devorado. Agora eu quero chamar você para entender o tamanho da grandeza de Deus. Jesus, ele fez algumas curas só para encabular. O camarada chega cego, ele cospe no chão, transforma aquele cuspe, aquela saliva em lodo, coloca no olho do cego e o cego enxerga. Mas para que tudo isso? Eu quero chamar a sua atenção nesta hora. Verifique as curas de Jesus. Nenhuma é igual. Teve uma que ele disse: olha, vai lá e se mostre ao sacerdote. Cada uma diferente. Deus não age conforme nós queremos que Ele age, não. Voltemos ao texto. Deus permitiu que Daniel passasse aquela noite em companhia com os leões, trocasse ali um papo com os leões, tudo bem, se tornou amigo dos leões. E de manhã tem algo inaudito, que eu quero chamar a atenção de vocês antes de entrarmos neste algo inaudito. Vamos supor que Daniel tivesse chegado para o rei e dito: ó rei, me perdoa, eu peço perdão a toda a nação, eu nunca mais vou me ajoelhar diante do rei, do Deus eterno. Já pensou, se Daniel tivesse negado a sua fé, talvez a nação tivesse dito: então vamos perdoar Daniel.
Tudo bem, final feliz, Daniel vivo, todo mundo, tal. Não. Mas agora, quando o rei ver Daniel, olha, o Deus de Daniel de fato é Deus. E o que fizeram foi uma armadilha contra Daniel. Pegue todos esses homens e joguem aí na cova dos leões. E todos foram mortos. Mas o mais interessante de tudo é que, além de todos os inimigos de Daniel terem sido abatidos, o nome de Deus foi glorificado. Porque o rei disse: o Deus de Daniel, de fato, é o Deus eterno. E ele colocou um edito, uma lei, que toda aquela nação, todo o mundo onde ele governava, que ele era o dominante na época do mundo, deveriam adorar o Deus de Daniel. Nada disso teria acontecido, irmãos, se Daniel tivesse simplesmente passado pelo processo natural de pedir perdão e escapar ali. Então o que foi que Deus fez? Ele disse: não, eu vou fazer algo diferente. Eu não vou pegar só um pacotezinho pequeno, eu vou fazer um pacote grande, e ainda no final vou glorificar o meu nome. Agora, tente interpretar o que eu estou dizendo relacionado ao nosso momento. O pacote vai ser grande, irmãos. Deu para entender? Deu para me responder a sua pergunta? Eu não posso ir além. Se eu tivesse em particular com você, eu ia detalhar, o fechar disso aqui. O pacote vai ser feito. O pacote vai ser feito. Porque Deus, Ele não trabalha simplesmente com um presente de R$ 1,99, não, meu irmão. O presente de Deus é aquele que homem não pode comprar. Ele não é de entrar em bugiganga de R$ 1,99, não. Pastor, você está desprezando. R$ 1,99 é para mim que sou pobre, é para os pobres. Gente de grife não entra no R$ 1,99. Nosso Deus é assim. Você vai ver o pacote que Ele vai fazer. Espere. Tão somente ore. Daniel orou aquela noite. Ele simplesmente orou e confiou. Ele não podia fazer nada. Você pode fazer além de orar. Eu posso fazer além de orar. Porque eu não estou na cova dos leões. Você não está na cova dos leões. Agora a questão é que muitas vezes Deus diz: você está livre para orar e agir. Mas eu disse: não, Senhor, eu estou na cova dos leões, eu não posso sair. A chave está por fora, a tranca é por fora. Não, você tem acesso à tranca. Então ore. E também tem ação. Então essa é a soberania de Deus, meus irmãos. Se nós formos pegar as páginas da Bíblia, nós vamos ver Deus trabalhando de forma inexplicável, que não temos como entender. Mas no final, disse Paulo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E a vitória final é do povo de Deus. O Salmo 37, o Salmo 73, ele diz, não, o 37, por exemplo, não diz: não tenhas inveja do ímpio, daquele que prospera nas suas maquinações. Vai lá. Mas o texto vai colocando então depois 4 verbos: confia no Senhor, deleita-te no Senhor. Você vai ver. O Salmo 73, o autor disse: olha, quando ele olhou para o ímpio, quase que ele vacila da fé. Mas depois, quando ele entrou no santuário de Deus, se prostrou diante do Senhor, o Senhor disse para ele que tudo aquilo do ímpio era lodo debaixo dos seus pés. Então você vai ver a queda e vai ser grande. Vamos orar.
Deus eterno, Tu és soberano, Senhor. E não há poder sobre Tua igreja, não há poder sobre aqueles que Te louvam, Deus, no intuito de destruí-la, porque o Senhor protege o Teu povo, o Senhor dá graça humilde. Muito obrigado pela vida desta igreja, obrigado pela vida do Teu povo, obrigado pela reviravolta que tem sido feita na nossa vida, na vida do Teu povo, neste mundo. E dar, ó Deus, o demonstrar àqueles que não Te conhecem da Tua soberania, que não há outro Deus senão o Senhor Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Portanto, sejamos nós, Teu povo, convicto disso, e pratiquemos esta certeza que há no nosso coração, em ações, em obras. Agora, ó Deus querido, desperta a Tua igreja para aprender mais de Ti e colocar-se à disposição do Teu reino. Muito obrigado, Senhor. Abençoa-nos agora em salas, que possamos aprender mais e mais de Ti, sermos fortalecidos e direcionados pelo Teu Espírito, pois é a nossa oração, em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Então, queridos, vamos às nossas salas e que Deus abençoe vocês grandemente.